terceiro ano, tudo bem? Nós vamos dar sequência então no nosso conteúdo de língua inglesa e assim como nós tínhamos combinado nas nossas aulas anteriores, nós terminamos inicialmente algumas partes de gramática do conteúdo que nós tínhamos trabalhado, então por isso nós também vamos retornar na nossa aula de hoje com algumas partes de interpretação e de compreensão textual que haviam ficado para nós fazermos depois, ok? Então eu gostaria que vocês pegassem para mim a apostila de vocês lá na página 5, onde nós vamos falar um pouquinho sobre as World Heritage Sites. Vocês devem se lembrar que a gente fez algum comentário sobre elas ao longo lá das nossas primeiras aulas. E se nós fôssemos traduzir esse termos, para nós compreendermos o que seriam essas World Heritage Sites, nós chegamos à conclusão de que elas são os patrimônios mundiais que nós temos. Então são locais, são construções, enfim, são determinados locais ali onde são reconhecidas devido ao seu valor universal e também ao seu valor para a humanidade, sem dúvida alguma. Então, elas merecem proteção, como eu destaquei aqui, como nós veremos no exercício, devido a todo esse valor universal que elas apresentam, certo? Eu gostaria também que vocês pegassem lá na página 5 ainda, os exercícios 1, 2 e 3, para que a gente pudesse comentar um pouquinho sobre eles. Vamos lá? O exercício número 1 apresenta para nós, então, algumas destas World Heritage, no caso, alguns desses patrimônios mundiais. Dentre eles, nós temos ali, então, Great Barrier Reef, Machu Picchu, The Great Wall, Stonehenge, Acropolis, Taj Mahal, Lake Baikal e Halong Bay, certo? Então, a partir destes patrimônios mundiais que nós temos aqui, o exercício pede para que nós fizéssemos, no caso, uma análise e assinalássemos a alternativa correta que corresponde a que consiste essa World Heritage. Se vocês observarem, vocês podem parar o vídeo e depois retomarem. Se vocês observarem aqui, vocês vão perceber que das três, apenas uma está correta. A primeira, ela vai dizer para nós ali que são locais culturais, com significado cultural e natural, que podem ser visitados apenas por 3.000 pessoas por ano. Não necessariamente. A segunda fala que são locais que necessitam de um reconhecimento cultural e natural e que por isso merecem ter esse valor universal e merecem proteção, que é essa síntese que eu coloquei para vocês. Ela está correta, porque se nós analisarmos a última alternativa, a alternativa C, ela fala bem no finzinho que são locais, são patrimônios que não merecem nenhum tipo de proteção. Então, pela lógica, a alternativa correta é a segunda, ok? Ali no exercício número 2 e número 3, nós temos que fazer o quê? No exercício número 2, nós temos que associar cada uma dessas imagens que tem ali em cima, logo no exercício 1, de acordo com o país onde elas se localizam, onde elas se encontram. Esse exercício eu vou pedir para que vocês façam aí uma pesquisa na internet e que vocês acrescentem na frente um nome de acordo com o país que foi indicado aqui. Ok? Já no exercício 3, nós temos que classificá-las de acordo com essa importância ou de acordo com esse significado que elas apresentam. Se é um significado natural e se é um significado cultural. Eu vou fazer com vocês as que se encaixam no significado natural, tá? Daí as que sobrarem, consequentemente, vocês acrescentam no significado cultural, ok? So, let's go. Natural significance. Vocês vão completar ali. Quais delas será que trazem esse significado natural? Uma questão natural. Lake Baikal, certo? Great Barrier Reef. E o último que apresenta lá, a última imagem,
Ha long been. Ok? Então as demais vocês acrescentam na próxima coluna. Pessoal, dando sequência então, eu gostaria agora que vocês pegassem comigo lá na página número 21, page 21, exercise 1. Porque nessa página 21, nós vamos fazer uma breve consideração acerca das carreiras, tá? Nós temos ali no exercício número 1 o seguinte questionamento. What do you want to do after you finish high school? O que você quer fazer quando você terminar o ensino médio? Então nós temos algumas opções, vou comentando com vocês, que vocês assinarem elas para mim, quais seriam os propósitos dentre estes aqui que vocês gostariam para após o término do ensino médio. Vamos ver? Go to college, ir para a faculdade. Go on a study abroad program, seria fazer um programa de estudos no exterior, um intercâmbio. Get a job, arrumar um emprego. Learn a trade, que seria aprender um ofício, aprender uma profissão. Do volunteer work, fazer trabalho voluntário. Go backpacking around the world, seria fazer viagens, né, como mochileiro ao redor do mundo. Start a family, começar uma família. Try to make into music business, entrar na área de negócios, na área da música. Become an activist, se tornar um ativista. Get into politics, entrar para a política. Learn to play a musical instrument, aprender a tocar um instrumento musical. Ou join the military, que seria ingressar, entrar para o exército. Então, vocês podem pausar o vídeo, voltar no exercício e assinalar qual seria o propósito de vocês. Certo? Dando sequência, eu gostaria que vocês pegassem agora na page 28, só para a gente fazer uma breve consideração na página 28 acerca do reported speech. Nós havíamos estudado nas nossas últimas aulas sobre o discurso indireto, que é quando nós dizemos o que alguém disse, ok? E quando nós estudamos esse discurso indireto, nós vimos que nós precisamos de dois verbos que são chamados de reported verbs. O said, que é utilizado quando eu vou dizer o que alguém disse, e o told, quando eu digo para quem aquilo foi dito, certo? E nós temos também lá na page 28 aquela tabelinha que indica o tempo verbal do verbo principal. Então, se a frase está no presente, o verbo principal vai para o passado e vice-versa. Então, analisando ali aquela tabelinha, vocês conseguem constatar. Todo esse conteúdo a gente já havia trabalhado anteriormente, certo? Porém, eu gostaria agora que vocês pegassem comigo, lá na página 30, na page 30, o exercício número 5, exercise number 5. Vocês devem estar se lembrando de que nós havíamos, lá na última aula, eu tinha passado para vocês uma síntese, onde nós tínhamos visto algumas exceções de reported verbs. Ou seja, quando nós temos uma pergunta, quando nós temos um imperativo, que esses verbos acabam mudando. Toda aquela explicaçãozinha vocês já têm, vocês podem retomar ali no conteúdo de vocês. E eu vou fazer esse exercício com vocês como uma forma de nós fazermos uma revisãozinha, certo? Então o exercício número 5, ele diz ali na letra A. What do you want to do for a living? O que você quer fazer, né, na sua vida? Se nós analisarmos esta frase, ela é uma pergunta. Quando a frase é uma pergunta, o reported verb que nós devemos usar é o asked, porque a pessoa perguntou, né? Então, o que você quer fazer para a vida? My teacher, meu professor, asked me what I wanted for a living. Então, se nós analisarmos essa frase, o reported verb é o asked, porque é uma pergunta, e o verbo want, que estava no presente, vai para o passado. Segunda frase, B. Consider your interests when picking a career. Então, considere os seus interesses quando for escolher uma carreira. Então, essa frase está no imperativo. Considere. Olha lá como ela fica. Por se tratar de um imperativo afirmativo, o reported verb, que já está completo aí, é o advised. Então,
He advised her. Como se trata do imperativo, nós acrescentamos o to antes do verbo e o verbo não sofre alteração. He advised her to consider her interests when picking a career. Certo? C. Don't try to be funny in your resume. Não tente ser engraçado no seu currículo. Resume, currículo. Então essa frase está no imperativo, só que um imperativo negativo. O que nós temos que fazer? Quando o imperativo é negativo, o reported verb é esse warned. Alertou, avisou. Então a frase fica: She warned him. Como é negativo, not to try. Então nós acrescentamos o to antes do verbo. Not to try to be funny in your resume. Ela alertou você a não ser engraçado no currículo. Certo? Alertou ele, perdão. Letra D. How many letters of reference do I need? Quantas cartas de referências eu preciso? Então, como se trata de uma pergunta, nós temos novamente o verbo asked. Carlos asked the office worker how many letters of reference he needed. Porque o verbo estava no presente, vai para o passado. Próxima letra. When is the paper due? Para quando é o trabalho? She asked the professor, né? Ela perguntou para o professor, porque se trata de uma pergunta. When the paper was due, porque o verbo estava no presente. Is passa was. F. Don't plagiarize. Não plagiarize, né? Não faça plágio. O que nós temos? Imperativo negativo que segue a mesma explicação da letra C. Então nós colocamos ali he warned, que é o reported verb, us not to plagiarize. O verbo não muda, eu acrescento o to antes dele. Ok? Próximo, letra G. Read chapter 22 for next class. Leia o capítulo 22 para a próxima aula. Então, nós temos o imperativo afirmativo, leia. Então, como que fica ali a nossa resposta? The professor told us, o professor disse para nós lermos. To read, imperativo afirmativo, chapter 22 for the following class. Por que nós mudamos aqui? Porque nós tínhamos aqui próxima aula. Então, para a próxima aula se torna para a aula a seguir. Certo? Pessoal, então é isso a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês realizem os exercícios propostos. Desejo a todos bons estudos e até mais. See you!